Senhoras e senhores, na continuidade da nossa programação, teremos agora o painel que traz o tema Custos de Produção como Diferencial Estratégico. Convidamos para compor o palco como moderador deste painel o engenheiro agrônomo José Carlos Gross. José Carlos Gross é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria, com especialização em georreferenciamento pela Unicinos. Trabalhou na empresa BASF no setor de pesquisa comercial por 2 anos, fundou uma empresa de assistência técnica e planejamento em Camaquã, onde atuou por 10 anos. Há 25 anos iniciou o plantio de soja e arroz, atuando sempre junto às entidades de classe, sendo presidente da Associação dos Arrozeiros de Camaquã por 3 mandatos, realizando 2 aberturas da colheita no município. Atualmente é conselheiro do IRGA e diretor da Federarroz. Hoje é proprietário da empresa PGD Engenharia Rural, que atua em Camaquã e região, com planejamento, assistência técnica, financiamentos rurais e georreferenciamento. Planta em torno de 1.000 hectares anuais, fazendo a integração entre soja e arroz em suas lavouras. E convidamos os nossos painelistas, Alessandro Azevedo Acosta, engenheiro agrônomo, e João Batista Camargo Gomes, diretor comercial do IRGA. Alessandro Azevedo Costa é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, pós-graduado em liderança e gestão de pessoas, sócio da Safras e Cifras, coordenador regional no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Consultor de empresas rurais familiares nas áreas de sucessão, governança, planejamento tributário e gestão econômica e financeira. João Batista Camargo Gomes é advogado, médico veterinário e produtor rural em Capivari do Sul. Foi presidente do Sindicato Rural de Osório por 3 mandatos e diretor-presidente da cooperativa Arrozeira Palmares Limitada no período de 2012 a 2016, compreendendo 2 mandatos. Desde novembro de 2020, atua como diretor comercial do IRGA. Passamos então de imediato a palavra ao nosso moderador, José Carlos Gross, para a condução dos trabalhos deste painel. Boa tarde a todos. Produtores, amigos, eu como moderador quero agradecer a presença de todos no momento e agradecer principalmente a presença do João e do Alessandro, 2 colegas, e dizer que o tema custo de produção é talvez um dos temas mais importantes das nossas lavouras. E, ao mesmo tempo, é um dos mais polêmicos também. Então, com certeza, as apresentações que os colegas vão fazer, após as apresentações, pode ocorrer algumas divergências, mas é importante, então, que todos fiquem atentos e coloquem depois algum questionamento. O painel se propõe, então, a mostrar um custo que usa normas para a sua execução, e tenta atingir o maior número de produtores. A apresentação também, de alguma forma, ela pensa que pode trazer ao produtor a possibilidade de tomar algumas decisões. Então, tu tendo o teu custo, se ele serve, se ele está dentro do que a tua lavoura, que tu gasta dentro da tua lavoura, tu pode te posicionar. E mais uma observação, eu queria dizer que cada produtor tem o seu custo. Mas a gente tenta aqui fazer uma média, então, geral dos custos. Eu não vou me alongar mais, vou passar direto, então, para a apresentação dos colegas, e depois a gente, então, tem tempo para discutir alguma coisa em relação a isso. Passo, então, agora a palavra para o Alessandro, que vai, então, nos explanar aí
os custos de produção dos clientes, né, Alessandro? Então, uma média. Eu queria que tu explanasse de que forma tu fez esse apanhado. Então, pessoal, boa tarde a todos. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando aí com o João, com o Gross, sobre esse tema tão importante, assim como foi proposto pela FederArroz, para que a gente pudesse falar sobre custo de uma forma estratégica. Acho que é exatamente esse o nosso propósito hoje. Então, agora, ao longo da apresentação, a gente vai trazer alguns números para discutir com os senhores, poder debater também no final, tirar algumas dúvidas e a forma como esses números são construídos e algumas análises assim que a gente possa olhar cenários positivos aí para a safra que se arma, é a próxima safra, a que a gente finaliza agora 21-22, e uns cenários previstos, projetados para a safra 22 e 23. Então, antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu vou apresentar basicamente quem somos, né? Nós somos a Safras e Cifras, uma empresa genuinamente pelotense, fundada há 31 anos aqui em Pelotas, município vizinho, e onde temos como premissa trabalhar por aquilo que entendemos como sendo o principal insumo do agronegócio, a harmonia das famílias. E aí não é por acaso que a gestão econômica e financeira entra como um ponto fundamental dentro dessa preservação da harmonia. Porque em empresas rurais familiares, a gestão de custo ela é fundamental para que a gente possa ter a gestão da continuidade. Ou seja, para que a gente possa ter um cenário de transparência, uma sociedade familiar profissionalizada, a gente consiga ter vida longa dentro dessa empresa. E aí, com base nisso, que a gente traz os custos para que a gente possa apresentar. A Safras e Cifras hoje atua em 17 estados, também trabalhamos no Distrito Federal, na Bolívia e no Paraguai, com essas 4 áreas macros de atuação: planejamento de sucessão, planejamento tributário, gestão econômica e financeira, que é o que a gente vai enfatizar hoje aqui, e também as questões de governança em empresas rurais familiares. Trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, hoje me acompanha aqui representando a empresa outras 2 colegas que são agrônomas também. Então, dentro da equipe, a gente, entendendo a gestão da continuidade como um todo, precisamos olhar a gestão, e acho que a Betânia foi muito feliz quando abortou na palestra anterior à nossa aqui, falando sobre a necessidade da gente ter gestão dentro dos nossos negócios. E eu estou de pleno acordo com ela e vejo que a gestão ela é alicerçada em indicadores. Não se faz gestão se a gente tem indicadores. Então, por vezes, a gente vai discutir com um determinado produtor, mas eu não tenho um controle de custo, eu não faço esse controle minucioso como vocês preconizam, mas eu faço a gestão do meu negócio. Tá, mas e qual é o resultado financeiro, então, por hectare da sua lavoura? É o que sobrou no silo. Então, infelizmente, isso não é gestão. Gestão, a gente precisa ter alguns indicadores, e eu acho que esse é o desafio, essa é a provocação que a gente traz para vocês aqui hoje, porque, como disse o Gross, a gente vai dar uma olhada em um cenário macro de uma realidade de uma média de produtores. E a questão é a seguinte: por que não a gente poder ter esses números do nosso negócio para que a gente possa fazer análises personalizadas do nosso negócio? E aí sim, com base em indicadores, a gente vai conhecer onde é que a gente pode efetivamente estar fazendo a gestão da propriedade. Então, iniciando agora sim, propriamente no tema com que está proposto para nós tratar os custos como um fator estratégico dentro do nosso negócio, eu compartilho com vocês isso aqui para mim, que quando a gente fala em gestão, não existe a viabilidade econômica da propriedade sem esse tripé básico entre uma relação de custo de produção, preço médio de vendas e produtividade. Qualquer dos fatores que a gente discutiu aqui ao longo do dia de hoje, que discutiu ontem, ou que vai discutir amanhã, eles viram e mexem e vão acabar dentro de uma dessas caixinhas. Então, quando a gente fala em inovação, são formas da gente reduzir custos ou da gente aumentar a produtividade. Então, todas as variáveis, elas acabam incidindo em uma dessas caixinhas. E o nosso objetivo é que a gente possa discutir a variável dos custos de produção e uma relação entre essas 3 variáveis para avaliar qual é o melhor cenário de viabilidade econômica para a lavoura de arroz hoje que nós encontramos. Eu compartilho com vocês aqui, e atendendo a solicitação do Gross, explicando a forma como esses custos são gerados, né? Uma análise histórica das Safras e Cifras, onde a gente traz a projeção para a safra 21-22. Tá? Essa análise está baseada em custos desembolsados, então são aquelas despesas propriamente feitas pelo produtor, aonde a gente separa esse pacote em operação e insumos. Tá? Para fins de tornar didática a questão, o pacote de insumos dentro desse valor total de 9.326 hectares, que é a projeção para a gente finalizar a safra 21-22, ele já está todo realizado. A gente ainda tem 4 meses de operação para entrar dentro desse cálculo. E esses 4 meses já estão projetados dentro desses custos embolsados total.
Então, a nossa previsão dentro dos clientes com que a gente atende é finalizar a safra com custos desembolsados. Vejam bem, não estou levando em consideração nesses R$ 9.326 por hectare a depreciação, o custo do capital imobilizado, do capital circulante, o custo de arrendamento. Estou considerando propriamente o custo desembolsado. Mais à frente, nós vamos fazer uma análise sobre o custo total, com base em cenários projetados para a safra 22 e 23. Eu destaco aqui, para nós não passar uma a uma dessas rúbricas, as 3 que mais variaram nessa diferente safra, da safra 2021 para a safra 21-22. E me surpreende quando a gente fez o levantamento dos clientes, onde os defensivos foi onde o principal impacto em termos de variação de custo. Tivemos uma variação positiva em 67%. Tivemos um cenário bastante preocupante com a questão dos fertilizantes e boa parte dos nossos clientes se anteciparam e tiveram as compras feitas de forma antecipada, o que repercutiu em uma variação impactante, mas não tanto quanto nos fertilizantes. Em terceiro lugar, aí nesse pódio, né, vem a irrigação, basicamente energia elétrica, que impactou bastante dentro dos custos. Então, teve uma variação aí em 20% comparado com a safra anterior. Então, com base nesses números da safra 21-22, a gente avança em um reflexo de 16% comparado com a safra anterior. E aí eu falava dessa relação direta entre insumos e operação, né? A lavoura de arroz, ela sempre foi tida como uma lavoura que boa parte dos custos eles estão com a etapa da operação. Então, nessa relação, para a safra 21-22, a gente já teve um acréscimo no total dos insumos, onde sobre o custo total, os insumos passam a representar 36% e a operação 64%. E aí, quando a gente fala em gestão de custos, me preocupa, não me agrada a ideia quando a gente pensa em redução de insumos, porque insumos necessariamente repercute em produtividade. Então, quando a gente fala em redução de custos com insumos, a gente precisa olhar aquele tripé da viabilidade da propriedade e pensar em melhor momento de compra. A gente vai poder reduzir os insumos se a gente for ágil e acertar o time da compra dos insumos. Por outro lado, os custos com operação nos sobram margem para a gente poder avaliar, e por isso que eu faço a questão e faço a provocação para que todos tenham os seus custos específicos um a um, para que a gente possa avaliar. Frente a uma média, onde é que eu estou gastando mais, onde é que existem margem para que eu possa melhorar o meu processo de gestão, e aí sim eu estou pensando em uma redução de custo de forma estratégica. Eu compartilho com vocês aqui qual era a análise histórica que nós tínhamos nessa relação entre custo de insumo e operação, onde basicamente a relação ela era 70-30, 70% do custo total da lavoura ele era destinado à operação e 30% aos insumos. Para a safra 21-22, a nossa projeção é que a gente vai finalizar com 64% dos custos voltados para a operação e 36% para os insumos. Mais à frente, nós vamos poder avaliar os custos da safra projetado para 22-23 e vamos ver o quanto que essa operação está ganhando, está perdendo espaço para o pacote de insumos. E mesmo assim, ainda assim, cabem análises para a gente poder pensar o nosso negócio como um todo, de forma personalizada, e entender o que a gente pode fazer diferente para que tenha o mínimo de redução que seja dentro do custo de operação e, consequentemente, uma redução no custo total das nossas lavouras. Aqui eu trago, então, a análise projetada para a safra 22-23. Mais uma vez, enfatizo que são custos desembolsados, não estou levando em consideração aqui o que compõe o custo total, né, como depreciação, custo capital, arrendamento, são custos desembolsados, que basicamente estão descritos naquelas rúbricas à esquerda. A nossa projeção para a safra 22-23 ela está na casa dos 11.682. Basicamente, aqui a gente corrigiu os valores de defensivos e fertilizantes para os preços praticados na data do dia 13 de fevereiro e consideramos para o pacote da operação uma variação embasada no índice NPC, que foi na faixa de 10%. Então, com isso, a gente tem uma ideia, uma expectativa de um custo projetado para a safra 22 e 23 sobre os custos desembolsados no montante de 11.682. Com base nisso, a gente parte para aquela relação onde a operação passa a representar 56% do custo total e 44% do nosso custo total está voltado ao pacote de insumos. E aí, mais uma vez, eu enfatizo, se a gente lembrar daquela onde eu iniciei falando do tripé da viabilidade econômica de uma propriedade,
onde a gente tem custo, preço e produtividade como a sustentação da viabilidade econômica desse negócio, a gente está refém de altas produtividades, então, necessariamente, para produzir bem, precisamos investir em insumos. O que nos permite pensar em alguma redução com custo com insumos? O melhor momento de compra. Agora, dentro da operação, tem N possibilidades para a gente avaliar onde é que a gente pode ser mais assertivo e tentar minimizar esse custo. E aí, pessoal, eu passo aqui para os cenários da safra 22-23, tá? Com base nesse custo desembolsado. E vamos discutir em conjunto aí qual é a nossa sistemática. Partindo de um cenário de um custo desembolsado de 11.682, considerando um arrendamento de terra de 25 sacos, a um preço médio de R$ 80,00 por saco, nós temos um custo de arrendamento de R$ 2.000 por hectare. Uma depreciação, onde o nosso dado histórico das depreciações ela está em $116, aqui pela cotação do dólar de ontem, que está em 5,20, nós temos uma depreciação de 603,20 por hectare. Para o custo do capital, a gente está considerando aí o custo do capital imobilizado, se a gente assume que tem uma depreciação, a gente tem uma imobilização de ativos, e também o custo do capital circulante, porque é sabido que nem todo o dinheiro que a gente investe como capital desembolsado para a lavoura, ele é custeado. Aquele que é custeado está dentro do custo dos juros, mas aquele que é feito com recurso próprio do produtor tem um custo, aquele capital circulante. Se o produtor não tivesse na atividade, ele teria uma rentabilidade no mercado financeiro. Isso a gente leva em consideração para compor o custo total. Então, partindo do princípio que o custo total para a safra 22-23 vai ficar em 15.238, eu fiz a seguinte proposição aqui para poder avaliar cenários junto com vocês. Oscilamos a produtividade na casa dos 170 aos 220 sacos por hectare e travamos o preço. Tá? O nosso objetivo com isso era conhecer o ponto de equilíbrio. Então, em uma lavoura de arroz, onde o custo total vai estar em R$15.000, em torno disso, nós temos a necessidade de ter uma produtividade média de 190 sacos por hectare para cobrir os custos. Tá? Isso vendendo arroz a R$80. E aí, constantemente, eu estava atualizando esses dados, porque o mercado, graças a Deus, vem nos surpreendendo favoravelmente. Então, se eu estivesse discutindo com vocês isso na semana passada, o preço médio não era esse, e, consequentemente, os resultados da propriedade também não eram esses. Então, para que a gente possa entender a variável, nesse momento, então, eu variei a produtividade, diferentes faixas de produtividade. Nessa segunda análise aqui, a primeira etapa é a mesma, então não vou ser repetitivo em explicar, tá? A composição do custo total da lavoura. O que acaba dando uma pequena variação de um para o outro é que, como eu variei o preço e travei a produtividade, a gente tem uma variação no preço do arrendamento, porque ele está indexado em sacos de arroz. Se eu variei o preço, consequentemente, eu vario o preço do arrendamento. Aqui, respeitando o que preconizam os amigos do IRGA, trabalhando com a base de produtividade do projeto 10, então, considerando que nós travamos a produtividade em 200 sacos por hectare, o meu objetivo era conhecer o custo de equilíbrio. E esse custo aqui a gente passa a ter um equilíbrio a partir de R$ 76,00. Tá? E isso considerando o custo desembolsado, a soma e com os custos totais absorvidos junto com o custo desembolsado. Então, pessoal, avançando aqui com base nessa análise de variações de preço, tá? A gente entra aqui para um dado que me chamou a atenção quando estava olhando os históricos das safras cifras, e eu pude retomar ao passado na safra de 1992, e aí eu queria olhar aqui, isolando qualquer variável financeira no período, né, considerando somente o custo desembolsado na safra 92-93 para o preço médio de comercialização dos nossos clientes à época. Nós tínhamos uma rentabilidade sobre custo desembolsado de 40% e uma lucratividade de 28%. Fazendo essa mesma projeção hoje, com base nos custos desembolsados, que era essa a análise da época, uma produtividade de 190 e um preço de 80, a nossa rentabilidade é de 30% e a lucratividade de 23%. Aí eu, discutindo com os colegas que estavam na elaboração dos números, mas o que a gente precisa então para atingir os mesmos patamares de rentabilidade, de lucratividade de 30 anos atrás? Então, necessariamente, nós precisávamos vender arroz a 86, e aí sim nós já atingimos os mesmos 40% de rentabilidade, ou produzir 205. Então, com uma lavoura com um custo desembolsado de 11.682, a gente precisaria estar produzindo 205 sacos
para ter uma rentabilidade de 40%, sendo que dessa rentabilidade que vai sair o pagamento do arrendamento, que vai sair a cobertura dos investimentos ou a parcela da depreciação. Então, isso precisa ser levado em consideração, que esse resultado aqui é um resultado sem considerar as variáveis de capital, a variável de depreciação e arrendamento. O custo desembolsado em sacos de arroz na safra 92-93, ele era de 74 sacos por hectare, ao passo que para essa safra ele está em 146. O que fica claro para nós que, com essa suba de preço, a gente teve uma defasagem de mercado. Então, a produtividade ela evoluiu, avançou patamares importantes, mas, de qualquer forma, a gente tem uma defasagem no preço de comercialização, a qual a gente precisa, e agora, nos últimos anos, a gente teve um cenário indicando uma correção para essa defasagem, e agora, no presente momento, essa defasagem também, graças a Deus, ela tende a ser diminuída, o que nos entrega uma rentabilidade próxima do passado. Aqui, já caminhando para passar a palavra para o Gross novamente, eu trago uma análise que a gente tem feito bastante com os clientes que, tradicionalmente, eram produtores exclusivos de arroz, e a soja vem como uma ferramenta fantástica dentro das propriedades, e a gente trouxe para discutir em conjunto com vocês. A integração da lavoura de arroz com a lavoura de soja. Então, respeitando as particularidades, o pessoal da Pitangueira falava, né, a gente tem propriedades, às vezes, que têm aptidões para pecuária, áreas que são específicas para arroz, áreas que têm aptidão para a inserção da soja, e eu estou de pleno acordo, e acho que isso a gente tem que levar em consideração para trazer a soja para dentro do nosso sistema produtivo e, consequentemente, enxergar o que a soja contribui, além da produtividade dentro da lavoura de arroz. Esses dias conversava com um amigo e ele me dizia assim, não, o produtor de arroz que plantar soja vai colher mais arroz. Tá, não, eu digo, isso é óbvio, porque a gente já tem estudos técnicos que diz que nos melhora em produtividade. E eles, não, mas em relação econômico-financeira. E nós sentamos, botamos no papel e, realmente, o produtor que plantar soja, ele vai acabar colhendo mais arroz. Isso a gente vai dar uma olhadinha agora em números. Pessoal, com base na safra 21-22, tá, há um custo desembolsado de R$ 9.326 por hectare. A gente tem um total dentro desses custos de R$ 3.906 por hectare, ou seja, 40% do todo, que são despesas que a inserção da lavoura de soja dentro do nosso sistema, elas fazem com que a gente possa ratear essas despesas. Então, se a gente pensar em custo de administração, custo tributário, custo de mão de obra, manutenção de cerca, isso são coisas que, por método de rateio, a soja vai acabar absorvendo parte do custo do arroz. Então, a soja, além de contribuir com o incremento de produtividade na lavoura de arroz, ela vai contribuir com a redução de custos, porque ela vai absorver custos indiretos, e ela vai contribuir com o fluxo de caixa da propriedade. Então, acaba atendendo as três variáveis que nós iniciamos falando como sendo análises que sustentam a viabilidade da propriedade. Custo, preço, produtividade. Porque a soja vai entrar num momento onde a gente pode especular com o arroz, se vai vender ou se não vai vender. Então, facilita o nosso fluxo de caixa, incremento em produtividade e incremento em redução de custos. Claro que não são os 40% que a gente vai automaticamente tirar do custo do arroz e atribuir para a soja, mas parte disso são custos que nos permitem serem rateados com o cultivo de soja. E aqui eu compartilho com vocês um exemplo de uma propriedade para fins didáticos. Isso aqui é um exemplo real, a gente trouxe ele para dados redondos para facilitar a nossa conversa. Então, uma propriedade na safra 21-22, onde a área de plantio foi de 700 hectares de arroz, uma produtividade de 190 sacos por hectare, com um custo desembolsado de 9.326. Com um preço médio de comercialização a 80, nós vamos ter um resultado de 5.873 por hectare. Correto? Se a gente pensar nessa mesma propriedade, integrando a soja dentro do nosso sistema, respeitando as aptidões das áreas, nós temos uma propriedade com 700 hectares, onde 500 vai ser arroz e 200 vai ser soja. Se a gente tiver a soja dentro do nosso sistema, tranquilamente eu consigo incrementar esses 10 sacos de produtividade dentro da lavoura de arroz. Então, se eu colher 190, é tranquilo eu chegar aos 200 de produtividade dentro do arroz. E na soja, eu estou sendo conservador, que a gente vai colher 50 dentro da área de 200 hectares. O custo desembolsado da lavoura de arroz, ele vai sair dos 9.326 para 8.393, porque 90% desse custo vai ficar para o arroz e 10% nós estamos distribuindo para a cultura da soja, porque ela absorve os custos indiretos. Preço de comercialização no arroz o mesmo, na soja 185,
nos entrega um resultado por hectare global, respeitando a ponderação das áreas, de 6.968. Ou seja, o arrozeiro que plantar soja vai colher mais arroz. Se nós converter esse resultado em sacos de arroz por hectare, nós temos 73 sacos de arroz versus 87. Então, nos gera um incremento, no final das contas, de 14 sacos dentro do nosso sistema. Finalizando, Grosão, não sei como é que eu estou no tempo aí. Só vou passar para... Volto às 3 variáveis. Reforço que tudo que a gente falar em termos de gestão de propriedade, a gente está falando nessas 3 caixas, independente do que... Se a gente falar em inovação, se a gente falar em preservação de escala, se a gente falar em custos, tudo se resume a custo de produção, preço médio de venda e produtividade. E a gente sabe que o sucesso da propriedade não vai estar nas mãos daquele que tiver o menor custo, ou de que tiver o melhor preço, ou do que tiver a melhor produtividade, mas sim daquele que tiver o equilíbrio entre essas 3 relações. E hoje, conforme o tema proposto, era que a gente pudesse abordar os custos e que a gente se detesse estrategicamente para ter uma gestão de custos. Porque o desafio é esse. A gente vem produzindo muito bem, graças a Deus, tem tido agora um aquecimento no mercado, onde a tendência é que a gente tenha bons preços de comercialização, e agora basta a gente fazer a nossa parte, que é a gestão dos custos, para que a gente tenha uma viabilidade econômica desse negócio. E aí eu sempre trago a questão dos custos como a principal vantagem competitiva do produtor, porque é aquela que mais depende da gente. O preço, ele está nas mãos do mercado. Então, assim como o arroz e a soja, a gente não domina, a gente produz, mas não somos nós que ditamos o ritmo. A produtividade, dependemos do clima. Os custos dependem de nós, claro que do mercado, mas boa parte da nossa gestão. Então, Gross, agradeço, te passo a palavra e fico à disposição para a gente conversar na sequência. Muito bom, Alessandro. Nos deixou vários questionamentos aí, mas eu creio que bem elucidativo. É claro que pode haver alguma divergência em termos de alguns dados, porque isso é de uma gama de produtores que são da tua empresa, mas eu acho que agora com o IRGA apresentando com o João apresentando os dados dele, nós vamos ter também um parâmetro aí, até para a gente chegar a alguma conclusão. João? Bom, muito boa tarde a todos. Quero saudar os organizadores, agradecer pelo convite, em nome do IRGA, de poder participar e talvez contribuir aqui com essa questão. Agradecer ao Alessandro pela parceria, ao Gross, e até dizer, enquanto eles colocam aí a apresentação, que nós... Anteriormente ao evento, nós criamos um grupo, né, Gross? Criamos um grupo de WhatsApp e ficamos fazendo algumas reuniões para alinhar os ponteiros. Contudo, nós não compartilhamos os nossos dados. Nós discutimos o que falaríamos e tal, ninguém influiu um no dado do outro para que a gente tivesse as exposições, cada um a seu modo e cada um com seus dados. Primeiro, dizer que nós temos 2 realidades, então, diferentes. O Alessandro participa de uma empresa muito conceituada, que é a Safras e Cifras, e vem e apresenta números, apresenta uma realidade que é extraída dos produtores, dos clientes da empresa, que são plantadores, muitos aqui de vocês, talvez. No caso do IRGA, nós temos um desenvolvimento do custo de produção que faz parte do departamento comercial e que é, dentro do departamento comercial, a seção de política setorial, é quem desenvolve esse custo. Nós temos lá um economista, e até coloquei ali, anteriormente eram 3 economistas, eu cheguei no IRGA em novembro de 2020, e um tinha saído por aposentadoria e o outro porque foi presidir o sindicato dos servidores do IRGA. Então, ficou somente um. E temos 2 estagiários. Isso é eu sei que não faz parte do tema, mas é só para enriquecer, nós temos aqui vários conselheiros, e é bom que saibam. Isso é uma equipe satisfatória? A meu sentir, não. Pelo menos deveria ter mais um economista, porque outras coisas são desenvolvidas lá ao longo do ano, que não é somente o custo. E também contamos, no caso do custo de produção,
com a colaboração dos nossos 6 coordenadores regionais. E também diria, não está aqui, mas eu faço o registro, dos coordenadores regionais com suas equipes de extensionistas, que são bastante gente e contribuem com isso aqui. A metodologia utilizada aqui, no caso do 21-22, tem nós tínhamos desenvolvido um custo parcial, porque ele sempre é feito depois da colheita. E nesse ano 2021, nós inovamos e desenvolvemos um custo parcial que era até o início da irrigação, para que o produtor tivesse um guia ali e não precisasse esperar só lá para a colheita. Depois, no caso do 22-23, que também vamos apresentar aqui uma projeção, ele também compôs essa projeção com os preços de dezembro. É isso que eu queria dizer, me atrapalhei. Preço de dezembro de 2021. Aquele lá, o 21-22, quando a gente desenvolveu esse custo da parcial, os preços foram levantados em julho, agosto de 21. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, o caso dos fertilizantes, em julho, agosto de 2021 era um preço, em dezembro era outro preço. Depois tem uma tela aqui que a gente vai mostrar isso. No caso mais uma outra questão na metodologia que eu separei aqui, preparo do solo compartilhado com a cultura de soja. Até o Alessandro falou aqui e deu números. No caso da metodologia do IRGA, feito pela equipe lá da política setorial, já está sendo considerado 88,5% para arroz e 11,5% para soja. Esse número talvez nós tenhamos que, quem sabe, revisar com o passar das próximas safras. O 2020-21 também tem esse outro detalhe aqui. No caso da irrigação natural, ela passou de 30% para 20%. No caso da irrigação elétrica, 56,6% para 75%. E irrigação a diesel, 13,4% para apenas 5%. Aqui é uma planilha que está pequena, ruim de visualizar para vocês, mas só para dizer que nós temos preço. Eu vou pegar aqui, no caso do fertilizante, vou pegar aqui esse MAP, comum de se usar. Ele tinha um preço, tem que me afastar para ver, de 4 mil, pouco mais de 4 mil em julho, e depois, em dezembro, ele foi para 5.300. Então, naqueles custos, no 21-22, está considerado esse preço aqui. E depois a projeção vem esse outro. Para que nós tenhamos um balizamento, vamos ancorar o nosso pensamento, vou apresentar aqui rapidinho só o 20-21, que era aquele que foi, vou passar rápido aqui, está dividido em 3 lâminas, de R$ 11.567 por hectare, 11.567 por hectare, que correspondia a um custo de 72,73. Esse era baseado em 159,05 sacos por hectare, que é a metodologia também utilizada lá, que compreende média das 3 últimas safras. Então, aí, resultou em 72,73 e foi apresentado lá logo depois da colheita. Somente até a formação daquele custo. Não, esse aqui é o 2021 grosso, 2021 completo. 2021, lá atrás, tá? Eu só coloquei para a gente ter esse número de pontos de partida. Aí nós passamos para a safra 21-22, safra atual. Temos em verde os números já consolidados nesse custo. Em vermelho são números que nós ainda não temos, porque teria que esperar mais para a colheita para levantar. Então, eles estão com o valor que era do custo anterior, acrescidos da inflação pelo IBGE. Dado de 2021, que, se não me engano, é 10 e alguma coisa por cento. Aqui temos o total das despesas de custeio, 9 mil. Veja que confere mais ou menos, ou quase bate, com os números que o Alessandro apresentou. Depois, somando todas as outras despesas, nós temos R$ 15.074 no custo total. Isso abrange depreciação, obviamente, e essa renda dos fatores aqui, que os economistas chamam assim, que é a remuneração do capital, terra
própria e terra arrendada. E aí nós chegamos nessa conta, que eu apresentei ontem na reunião da Câmara Setorial, inclusive repercutiu muito, está em tudo que é veículo de comunicação, e eu até fiz agora às 13h30 uma entrevista para a Band News repercutindo isso. Qual é a diferença do anterior? 90 com 74. Aqui está sendo considerado 166,13 sacos por hectare, que é a produtividade de 8.306. Também, como o anterior, média das 3 últimas safras. Quando foi a apresentação na Câmara Setorial, eu achei que iam perguntar, e já coloquei aqui no papel, está aqui na minha frente, que se nós vamos considerar assim, eu estou falando aqui para uma plateia de produtores, a grande maioria, ou todos, produtores diferenciados, que devem colher mais do que esse número. Então, eu projetei isso aqui para 180 sacos por hectare, que seriam os 9.000 quilos, aí nós conseguimos reduzir aquele valor lá para 83,74. Mas a metodologia é essa, obviamente eu não mexo. Se nós fizermos uma projeção para 21, 22, (22, 23, perdão, projeção para 22, 23, sim, nós temos algumas diferenças. E as principais estão aqui, eu vou citar uma aqui. Aqui a adubação de base e cobertura com 2.268, que vem para 3.355. Claro que são aqui, esse dado aqui é com o preço do fertilizante, agora de dezembro. Inclusive, depois que esse preço foi levantado pelas equipes, ele caiu. Ele hoje não é esse valor. O valor que está lá naquela outra tabela, né? Somamos aqui um total, em vez de 15, que é o 21, 22, aqui 16.687, significando aqui um acréscimo de 10,7 em cima do outro. E também trazendo esse resumo, que é os 90 com 74, que era o anterior, né, que eu apresentei, agora iria para 100 com 45, também considerando a mesma média de 8.306. Portanto, nada mais certo do que produzir, né, Grosso? Produzir mais por hectare. Aqui eu coloquei um gráfico que são os custos na linha vermelha e os preços levantados pelo IRGA, ao longo desse período aí. Eu iniciei e voltei lá em 2010, iniciei lá e vim fazendo ano a ano. Então, nós temos assim períodos onde se equivalem, períodos piores. Depois, nosso preço foi para aquele valor, passou um pouquinho para cima, mas olha aqui agora. Claro, vocês dirão, mas o preço hoje não é esse aqui. Sim, mas aqui foi feito essa lâmina há poucos dias. Quando era esse, eu não quis colocar outro aqui, porque ainda era uma questão em construção esse preço. Mas nós temos que ter esse cuidado aí. Ó. Aqui é os custos também, só para mostrar com a média CPEA, vem a dar praticamente a mesma coisa, tem algum descompassozinho aqui nas coletas de preço, mas também vem a dar igual, e eu demonstro aqui nessa última, que o preço do IRGA, ó, preço do IRGA e preço CPEA, eles andam, obviamente tem que andar, né, não teria razão para não, juntos. Aqui tem alguma coisa que sai um pouquinho fora da linha, mas a tendência é exatamente a mesma. Faço um comentário aqui, vou abrir um parêntese, tá? Vou abrir um parêntese para falar, e coloquei até no grupo do Conselho, não, o Ivo colocou no grupo do Conselho há pouco, que hoje, para satisfação nossa, esse índice chama-se CPEA/IRGA-RS. Ou seja, vocês viram nos informativos até ontem, anteontem, ainda constava CPEA, Senar. Agora nós temos CPEA-IRGA, já com contrato assinado, desde o dia 1º de fevereiro foi dada a ordem de início de serviço, demorou um pouquinho a trocar o nome por uma questão administrativa. Então o IRGA agora participa dessa
uma parceria, um convênio com o CPEA no levantamento dos preços, e nós temos agora a oportunidade, inclusive, de discutir lá com a equipe do professor Lucílio várias questões relativas à coleta de dados. Me atrevi a fazer uma lâmina grossa com recomendações. Como eu falei antes e repito, eu estou falando aqui para uma plateia qualificada, diferenciada, produtores de ponta, e que talvez aqui eu vou chover no molhado. Mas não é, Gross, a nossa média, não é, Alessandro, a nossa média, vocês que atendem lá uma parte desse grupo. Parece óbvio, né, óbvio dizer isso, mas há quem não faça ainda. Apoiar-se em análise de dados. Empresas de consultoria e gestão estão aí preparadas. Aqui nós temos um exemplo de uma delas, não fazendo propaganda, mas está participando conosco aqui. Depende, né? Depende de cada um que tenha um mínimo de organização, porque nem todos fazem, ou o produtor se envolve muito na questão da lavoura, é muito bom na questão da operação, toda essa parte, mas muitas vezes peca nesse ponto e tem gente que não sabe quanto que gastou para produzir esse saco. Desenvolver um custo próprio, desenvolver um custo próprio, sim, porque esse custo do IRGA, ele é um guia para o produtor, é um guia, um alerta, é uma base de dados que o produtor deve olhar, e é um propulsor também de políticas públicas. Exemplo, ontem, eu apresentei na reunião da Câmara Setorial e ficou o registro, só aquele 21-22, aquela projeção, ficou um registro na Câmara Setorial, que certamente vai para o Ministério, porque a Câmara é do Ministério, então pode chegar, inclusive, às mãos da ministra lá. E trabalhar com integração lavoura-pecuária. No caso, soja, milho, trigo, pecuária. Isto está sob domínio nosso. Nós podemos influir nisto. E eu nem vou falar sobre isso, porque nós tivemos aqui, nos precederam grandes apresentações, muito boas apresentações, que versaram sobre todos esses temas: tecnologia, uso racional das áreas, meio ambiente, sustentabilidade, isso tudo foi falado. Então, eu deixei essa lâmina também para finalizar e colocar que todo produtor deve ter essa consciência e pensar um pouco nisso, aqueles que ainda não estão. Nós, hoje de manhã, também gostaria de referir, fizemos aqui presencialmente uma reunião da Comissão de Comercialização e Mercado, nos cederam uma sala ali na casa aqui da Embrapa, muito bem atendidos, a quem inclusive agradeço pela sessão lá do local, e discutimos tanto essas questões como as questões de mercado, que não é objeto desse painel, mas que a gente falou bastante sobre isso. Pessoal, eu procurei também sintetizar para ser rápido e para deixar com que nós tenhamos um espaço bom aí. Eu acho que ainda temos um horário, um tempo bom para questionamentos, caso hajam. Muito obrigado. Muito bom, João. Eu acho que ficou um modo diferente, talvez, de fazer a contabilização dos custos, mas chegou-se a um parâmetro razoável. Eu penso e peço que o pessoal, produtor aí que está nos acompanhando, que questione os nossos apresentadores sobre alguma dúvida que tenha colocado em cima dos custos. E vejo que nós estamos, ainda bem que o mercado reagiu e cada produtor tem o seu custo, mas nós estamos chegando, talvez, num patamar mais razoável de negociação. E eu gostaria, Alessandro, que tu, enquanto as perguntas não chegam, que tu desse um parecer melhor ali da integração soja-arroz, os parâmetros que tu levantou e que tu desse um parecer mais... Pode? Só uma questão, Gross, que eu esqueci de falar e queria complementar, e tem a ver com a apresentação do Alessandro também.
Eu também tenho uma empresa que me assessora nessa parte, e o que eu acho mais... Isso aqui vira uma cachaça, né? A gente gosta de mexer com esses números, de olhar, de fazer ensaios. A parte que mais eu gosto quando me reúno com a empresa lá que me dá assessoria é fazer o comparativo dos meus dados com a média dos clientes da empresa. Isso é muito legal, é muito didático e nos traz a possibilidade de correção rápida de algum desvio que, porventura, nós tenhamos cometendo. Então, eu olho o meu número com a média de todos os clientes da empresa. Eu só ia fazer esse registro ali, esqueci, fica aí. Ótimo, obrigado pela pergunta, Gross. E complementando o que tu estava falando, João, essa questão do comparativo com a média sempre é um fator de dificuldade para o produtor, mesmo aquele que tem o seu controle de custo muito apurado, porque ele acaba concluindo, chega-se uma análise dos seus custos, mas falta um critério comparativo. E aí vem os números do IRGA, que nos permite a comparação, mas daqui a um pouco, por uma metodologia diferente, a gente acaba distorcendo. Então, tu ter um dado com empresas de referência e sempre ajuda o produtor a tomar a decisão, a enxergar aonde a gente tem margem para melhoria dentro do nosso processo e aí efetivamente reduzir custos. Respondendo o que tu questionou quanto à questão da integração soja, arroz, eu lembro, há um tempo atrás, quando a soja entrou na nossa região, ela vem como uma ferramenta de manejo dentro da lavoura de arroz. E aí o objetivo era melhorar a lavoura de arroz. A gente não estava focado em produzir soja para ter resultado econômico daquela lavoura, em si viabilizar a atividade da lavoura do arroz. Hoje eu já vejo que a soja ela tem um outro tratamento e vejo que a gente ainda tem muito para aprimorar em termos de processo, para com que a gente tenha cada vez mais as equipes preparadas para estar produzindo soja como um carro-chefe, assim como o arroz dentro das nossas propriedades. E aí a gente vai poder, de fato, estar distribuindo custos indiretos entre o arroz e a soja, sem prejudicar nenhuma das atividades. Se a gente tiver com esse processo muito bem definido, qual é o critério de rateio, qual é a metodologia que nós vamos usar, a gente não vai prejudicar nenhuma das atividades e, consequentemente, vai proporcionar uma redução de custo dentro da lavoura de arroz. E aí, tecnicamente, a gente tem um incremento de produtividade na lavoura, uma redução de custos e, além disso, a soja nos entra como uma ferramenta para facilitar o fluxo de caixa das nossas propriedades. A gente viu aí, vivenciou ao longo de 2021 um momento conturbado no mercado de arroz, que na minha ótica especialmente se deu por a gente ter os produtores com a soja dentro das propriedades, onde puderam comercializar no primeiro momento a soja, atender às suas necessidades de caixa com o cultivo de soja, postergando a venda do arroz para o segundo momento, onde criamos uma bolha que todo mundo acabou colocando o arroz no mercado nesse segundo momento. Então, acho que esse ano isso tem que nos servir de lição para que a gente não incorra no mesmo equívoco que foi 2021. Ok. Temos duas perguntas aqui. Eu vou iniciar a primeira. Qual a opinião dos senhores sobre os derivativos e hedge no mercado financeiro para auxiliar na previsão de fluxo de caixa? Pode ser, Alessandro. Mercado futuro, estamos falando. Eu vejo como bom, vejo como importante. E digo assim, Gross, todos nós sabemos, temos o exemplo da soja, né, que todos nós já utilizamos, quem planta soja já utiliza, eu diria até largamente. Nos leva, às vezes, a alguma dor de cabeça, né, porque a soja tem sido uma elevação constante, mas é um mecanismo importante. E também lembrei de citar o seguinte: tem hoje um homenageado que vai receber a pá do arroz, que é o Guilherme. Eu não sei se o Guilherme está presente ou o Jair, mas o Guilherme da Expoente já andou fazendo algum negócio lá na Bolsa. Ele apresentou isso aí. Eu não sei dar detalhes, mas houve já esse exemplo e acho que vai evoluir para isso e vejo como muito importante para nós. Eu estou de pleno acordo com o João. Acho que é uma ferramenta necessária dentro dos nossos negócios, onde a gente acaba efetivando a compra, muitas vezes, do fertilizante, que está travado numa política cambial agora, ao passo que a gente vai ter o produto, o resultado dessa safra, para ser comercializado só na colheita do ano que vem. Então, a gente nos expõe essa relação cambial a uma lacuna aí de 12 meses. Então, eu vejo como uma boa ferramenta, no mínimo, para a gente travar os custos que estão atrelados à política cambial.
E temos outra pergunta agora aqui do Gustavo Lara. Alessandro, você falou da soja para diluir os custos e melhorar o resultado. E a pecuária no sistema não ajudaria mais ainda, o sistema ILP? Da mesma forma que a soja, a pecuária já é o que a gente tem tradicionalmente dentro da nossa região, né? Absorve também custos fixos, ajuda, só que eu acho que são atividades complementares, elas podem andar associadas. Então, dentro desse sistema da integração ILP, a gente ter a soja, o arroz e a pecuária. Não vejo por que ficar só com a pecuária e o arroz. Vejo a soja como uma ferramenta fantástica dentro desse sistema ILP. Aqui entrou outra pergunta, mas eu acho que tu já respondeu. Qual o impacto econômico da pecuária na integração arroz, pecuária, soja, pecuária, arroz? Uhum. A gente tem como critério, e é uma metodologia nossa na empresa, o critério para rateio de custos indiretos com base no custo desembolsado. Por isso que eu bato bastante nessa questão da integração soja e arroz, porque o custo desembolsado na lavoura de soja é muito maior do que o custo desembolsado com a pecuária. Então, ele acaba absorvendo uma proporção muito maior dos custos indiretos. Por isso que trago como uma ferramenta fundamental essa integração soja e arroz. Mas a pecuária, assim como a soja, contribui bastante. E se a gente tiver a soma das 3 atividades, soja, pecuária e arroz, haverá um rateio desses custos indiretos e uma proporção maior de atividades. Então, consequentemente, viabiliza ainda mais a atividade econômica do arroz. Gross, só para fazer um registro, certamente isso aí todos nós usamos e é muito, muito benéfico para todo o sistema. É olhar a propriedade como um todo e contribui muito. Eu só queria registrar que, no caso da metodologia do IRGA, ainda não prevê, mas certamente, como a coisa é dinâmica, nós vamos ter que nos debruçar sobre isso também para criar esse fator aí, incluir, que tem alguma influência aí dentro desse custo. Sem dúvida. Né? Outra pergunta, que faço uma provocação, Denis. Por que usar o custo de oportunidade de capital se ninguém vai deixar a atividade se for menor que a remuneração do mercado de capitais? Posso responder primeiro, Alessandro? Vai firme. No meu caso, no caso do IRGA, eu diria que, Denis, é um custo completo, é um custo padrão. E eu sempre disse na Câmara Setorial e não canso de repetir, o custo do IRGA é um custo guia, é um custo para que o produtor tenha até, de certa forma, muitas vezes um alerta, mas depois cada um faça as suas considerações, as suas peculiaridades, adequem o custo à sua realidade. Mas eu respondo assim, no caso do custo do IRGA, tecnicamente, ele é desenvolvido dessa forma que é para ser completo, tá bem? Joia. Pode falar. Então tá. Não, eu entendo que faz parte da análise, se a gente vai enxergar o custo como um todo. É fundamental que a gente tenha o custo do capital também, mesmo que concordo que a gente não vai sair da atividade e investir no mercado financeiro, mas é um custo que compõe o custo total das nossas atividades. Muitas vezes a discussão está sobre a questão da depreciação. Se a gente contabiliza ou não contabiliza dentro dos custos da depreciação. E eu entendo que precisamos considerar, porque se a gente for avaliar tão somente custos embolsados, em algum momento a gente tende a levar a propriedade ao sucateamento, porque a gente está cobrindo tão somente aquilo que é preciso para fazer a lavoura, para custear a lavoura. E aí todas as nossas parcelas de investimento em máquina, ele está absorvido dentro das parcelas de depreciação. Então eu vejo que para a gente ter uma análise realista do negócio faz sentido. Também só para... Não entendi. Não tem custo, mas de qualquer forma é um capital que a gente está imobilizando dentro do nosso negócio. Por isso que faz parte da análise. Eu coloquei de manhã ainda na nossa reunião lá da Comissão do Mercado, falando sobre a depreciação. Só vou pegar esse item, Denise, depreciação. É aquele item que, em relação ao qual muitas vezes nós não damos bola, né? Com muitos acontece isso, e meu trator chega lá, se arrebenta daqui a 10 anos e eu não tenho recurso para repor. É isso, exatamente isso. Bom, última pergunta. Foi nas planilhas utilizado o método de custeio por adsorção. Por que não se utiliza o método de custeio
Não entendi a... Quem fez a Se quiser pergunta passar pode o ajudar, microfone. né, Grossi? Pode, Tá lá pode atrás. falar. Método de custeio variável, desculpe. Ou custeio baseado em atividades, critérios de rateio acabam influenciando na distorção da rentabilidade, é isso? Estou. Entendeste a pergunta? Imagino que sim, mas vamos lá. A nossa análise ela não está embasada em um método específico de custeio em si, no custo efetivamente desembolsado. Então, aquilo que o cliente, trabalhamos com acesso ao sistema do cliente, aquilo que de fato ele desembolsou. Tá? Então, o custo da atividade, os custos diretos, estão representados por aquilo que ele de fato pagou. As despesas gerais, que são rateadas entre uma atividade e outra, já testamos N possibilidades e entendemos que o rateio por custo desembolsado, sobre os custos diretos, foi o mais justo com todas as atividades. Então, aquelas atividades que custam mais, absorvem mais por método de rateio, por isso que eu mencionei a questão da integração da lavoura de arroz com a pecuária, porque a pecuária tem um custo menor desembolsado direto, então ela acaba absorvendo menos por método de rateio, e a cultura da soja não. Tem um custo, claro que menor que a cultura do arroz, mas tem um custo importante, então acaba absorvendo mais. Já testamos diversas possibilidades e ainda hoje entendemos como sendo essa a mais adequada. Bom, nós estamos no limite do tempo e eu gostaria de fazer uma última consideração para todos os colegas, derivando um pouco até do assunto aqui, mas faz parte, é complementar, de nós, com esses custos aqui, cada um tem o seu, mas nós interpretarmos da seguinte forma: não vamos deixar acontecer novamente, cada um sabe onde tem que entrar no mercado e fazer a sua venda, mas nós viemos de uma crise, de 12 meses atrás, nós não achávamos que iríamos ter um preço tão baixo, chegou a R$ 58 em alguns casos, e nós saímos de R$ 92. Então, penso que, se nós deixarmos toda a nossa venda, pensando que o arroz vai ir a 100, 120 reais, novamente, deixarmos toda a nossa venda para o segundo semestre, você já sabe o que vai acontecer. Nós vamos criar uma bolha, vamos empurrar tudo de novo para o segundo semestre e vamos errar a estratégia de venda novamente. Então, eu sei que estou derivando do nosso tema aqui, mas é para nós pensarmos, então, de nós mantermos o mercado abastecido e trabalharmos com uma média de preço para evitar de ocorrer, claro que tem o problema da seca, tem esses problemas atuais, mas vamos interpretar o mercado e vamos fazer uma venda, estou dando uma opinião própria, vamos fazer uma venda mais racional e não vamos deixar acontecer de empurrar todo o nosso estoque para o segundo semestre. É uma opinião, talvez não seja compartilhada com todos, mas eu vejo que a gente não pode trabalhar em cima só de expectativa, a gente tem que trabalhar dentro do mercado e abastecer o mercado, deixar o mercado abastecido. Podem ter colegas que vão interpretar de outra forma, mas essa é a minha opinião. Eu agradeço, então, desde já, aos nossos colegas e agradeço aí vocês terem ficado até agora e nós temos conseguido fazer esse nosso debate. Muito obrigado. Nossos agradecimentos a Alessandro Azevedo Costa, João Batista Camargo Gomes e José Carlos Gross por suas participações. Eu convido agora o nosso vice-presidente da Federarroz, Roberto Fagundes, para a entrega das lembranças aos nossos painelistas. Lembramos que logo na sequência da nossa programação nós teremos a palestra com o tema Perspectivas de Mercado para a temporada 2022-2023.